Olá, você que gosta de astrologia, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos e este é o canal Candelabro Astrológico, lugar onde se fala de astrologia de forma simples e fácil de entender. Neste vídeo nós iremos falar sobre dignidades essenciais, que se refere à qualidade da atuação dos planetas, dos astros. Mas antes da gente iniciar o nosso assunto, quero convidar você a curtir, a comentar, a se inscrever no nosso canal, caso você aprecie a forma da gente expor esse conteúdo, né? E assim a gente possa chegar até mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. O que são dignidades essenciais? Dignidades ou debilidades essenciais, que pode ter as duas coisas. Bem, isso se refere à qualidade dessas dignidades ou debilidades essenciais, se refere à posição do astro em signo. Já as outras dignidades, as dignidades acidentais, se referem à posição dos astros em casas, nas casas terrestres. Então, quando a gente observa a qualidade de um astro, a gente tem que olhar para o signo que ele está posicionado. Então, se o signo ele está bem posicionado, ele está à vontade para expressar os seus atributos, as suas qualidades, ele vai render mais, vai ajudar aquele assunto que ele é responsável durante a sua leitura, né? O assunto que ele está regendo no seu mapa. Se ele não está bem, ele pode trazer aí algumas situações assim, difíceis, desafiadoras, né, para o mapa e para aquele assunto específico do seu mapa, tá certo? Então, quais são as principais dignidades essenciais, dignidades e debilidades essenciais? As principais são domicílio, que é quando um planeta está posicionado no signo que ele rege. Por exemplo, esse Saturno ele está domiciliado, porque ele está posicionado no signo que ele rege. Está em Aquários. Então, Aquários é regido por Saturno. Então, ele está muito bem, ele está confortável aqui em Aquários, porque é como se ele estivesse na sua própria casa. Quando um astro está domiciliado, ele vai produzir efeitos, ele vai atuar da melhor forma possível. Vai trazer ações duráveis e estáveis para aquele assunto que ele é responsável. O oposto é o astro exilado. Por exemplo, esse Marte que está aqui em Libra. Então, esse astro exilado, ele vai trazer assim como se fosse uma espécie de fuga. O astro vai agir, aquele assunto, aquela pessoa vai agir como se fosse uma espécie de fuga, uma espécie de degredo. Por isso que chama de exílio mesmo, astro que está em exílio. Então, por exemplo, aqui nós temos um Marte regendo a casa 4 e casa 11. Então, aqui pode representar muito bem um nativo tendo que mudar para uma terra distante, tendo que se exilar, tendo que fugir, né, tendo que ser degradado aqui. Geralmente, as manifestações dos astros exilados são dessa forma, são de fuga. É como se fosse um ser de espadas, né? Aquela imagem da pessoa se retirando, né, naquela peregrinação. Já um astro domiciliado é um astro dono de si, com autoridade,
com força para realizar aquilo que se propõe. Então, por exemplo, semelhante a um astro domiciliado com a carta do imperador, que vai trazer uma atuação assim, de estabilidade, de firmeza, certo? Em contrapartida, o astro exilado, uma fuga, como um ser de espadas do tarô. Pois bem, então a primeira dignidade essencial, mais importante, é o domicílio. A debilidade essencial mais importante é o exílio ou a fuga. Já a segunda dignidade essencial mais importante é a exaltação. É quando um astro está posicionado em um signo em que ele se exalta. Por exemplo, quando esse Saturno aqui caminhar e chegar até o signo de Câncer, aqui ele está domiciliado, em Peixe ele está domiciliado. Em Câncer, suponhamos que esse Câncer, quer dizer, esse Júpiter, ele esteja posicionado aqui em Câncer. Então ele vai provocar uma atuação desse astro com mudanças, geralmente mudanças para melhor. Vai trazer uma atuação boa e geralmente para melhor. Vai depender de outras situações. Por exemplo, se o astro é benéfico, é uma situação boa que muda para melhor. Se é um astro maléfico, pode ser uma situação ruim que vai se tornando boa com o passar do tempo. Mas sempre traz essa ideia de promoção, ou de exaltação, ou de mudança, e mudança para melhor. Também é ótimo ter um planeta exaltado. E a sua queda, quer dizer, o seu oposto é a queda. A queda de Júpiter, no caso, é em Capricórnio. Se ele se exalta em Câncer, ele cai em Capricórnio. Então, um astro em queda é o contrário. Em vez dele ser promovido a um patamar superior, ele está bem, geralmente ele vai alcançar uma posição legal, de repente ele cai das alturas. Então pode representar, por exemplo, uma situação, suponhamos que a gente tem aqui uma lua em Escorpião na casa 10, a pessoa ocupando um alto cargo, né, uma posição de boa fama, de repente essa boa fama, esse prestígio, ele cai. Por quê? Porque a exaltação da Lua é em Touro e a queda é em Escorpião. Então vai influenciar esse tipo de situações, certo? Quanto a exaltação, ela coloca aquele assunto que o astro aborda, melhorando aquela experiência naquela área. Já a queda é o oposto. A pessoa pode estar bem, de repente cai. Por isso chamamos de queda. Então, essas são as principais dignidades e debilidades essenciais. Tem também outras debilidades e dignidades essenciais, por termos, por triplicidade, por face também, que é bem mais fraquinho, mas tem. E também acontece de um astro estar peregrino, ou seja, ele nem está no seu domicílio, nem exaltado, nem em queda, nem exilado. Por exemplo, a gente tem aqui uma Vênus e uma Lua que estão peregrinas. As duas estão peregrinas. Ou seja,
Elas em Sagitário, elas nem estão em domicílio, nem estão em exílio, nem estão em queda, nem estão em exaltação. Então, nestes casos, a gente vai analisar como uma situação assim de praticamente de indiferença, né? E o astro em questão, ele vai depender muito do seu posicionamento por casa, né? E também do posicionamento do seu dispositor. Por exemplo, o dispositor desses dois astros, Lua e Vênus, é Júpiter. Então, se Júpiter está bem, né, eles vão ter uma casa organizada quando esses são como se fossem peregrinos, por isso chamam de peregrinos, são como se fossem viajantes que estão ali, que não mandam no assunto, mas que, se forem bem tratados, eles podem atuar bem. Né? Se eles têm uma casa em ordem, eles podem ficar bem, representar assuntos assim, vividos de forma favorável. O que pode não acontecer se o astro que é dono da casa estiver ruim. Aí não vai ter recurso para receber bem os viajantes que chegam em sua casa. Entendeu? Então, o objetivo é falar principalmente das dignidades essenciais. Nós não iremos falar das triplicidades, que é importante sim, dos termos, nem da face. Tá certo? O objetivo é falar, como o canal se propõe a falar de forma simples, a gente não vai complicar mais a situação e vamos ficar por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Põe aí nos comentários os astros que estão fortes, que estão domiciliados, os astros que estão fracos, que estão em exílio ou em queda no seu mapa, né, para a gente conversar, para trocar informação, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha com quem gosta também de astrologia, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e querendo marcar a sua consulta, o seu mapa conosco, basta entrar em contato por meio do WhatsApp que vai estar aí na tela e na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço e até lá.